Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à quarta-feira de negócios do ISCA. Bom, é um prazer ter todos vocês aqui. E hoje a gente vai começar a noite de palestras com o Thiago, que vai falar um pouco pra gente sobre como organizar nossas finanças. Boa noite, pessoal, tudo bem? Como estamos hoje? Todo mundo alegre? Já jantaram? Não jantaram? Mas está cheio de guloseimas aí, né? Fiquei sabendo que as comidinhas aqui foram preparadas pelo pessoal da nutrição, que está muito bom, né? Pessoal, então, meu nome é Thiago Coutinho, tá certo? Eu sou especialista em finanças pessoais e gestão de negócios. Eu sou docente aqui no Senac, aqui em Limeira, e trabalho também com consultorias financeiras e algumas palestras, né? E hoje eu trouxe esse tema aqui para a gente discutir um pouco como organizar as finanças. Eu trouxe, como o tempo é restrito, né? A professora Valquíria disse que a gente tem aí de 15 a 20 minutos, eu trouxe um único slide. E eu tenho certeza que com esse slide eu vou conseguir fazer a diferença na vida de vocês, tá bom? E aí depois eu vou deixar aberto para perguntas, combinado? Legal? Beleza, então vou passar aqui. Então, pessoal, o primeiro item aí é criar um orçamento financeiro. Qual que é o objetivo? O orçamento financeiro, ele ajuda a que a pessoa consiga identificar e entender um pouco melhor onde ela aloca os recursos financeiros dela. Então, ela tem um salário, ela recebe R$1.000, R$2.000, R$3.000, e ela gasta esse salário durante o mês com aluguel, alimentação, com investimento, enfim. Então, quando você faz um orçamento financeiro e você divide os seus gastos, os seus desembolsos financeiros em categorias, categoria alimentação, categoria lazer, categoria despesas da casa, você começa a entender melhor para onde vai o teu dinheiro. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu ganho até razoavelmente bem, mas eu não sei para onde vai meu dinheiro. Então essa é a ferramenta ideal para ajudar você a entender melhor a dinâmica do fluxo do teu dinheiro, tá certo? Isso você pode fazer numa planilha eletrônica, no Excel, por exemplo, num caderno. O importante é você anotar, agrupar essas despesas e, se possível, colocar percentuais. Cada uma das categorias você faz o percentual e aí você entende quantos por cento você gasta em cada categoria com o teu salário. Esse é o primeiro passo para você entender a dinâmica do teu dinheiro e conseguir identificar onde você consegue poupar, economizar, reduzir custos, tá bom? O segundo item aí, pessoal, gastar menos do que ganha. Eu sei que é bem óbvio, né? Vocês vão ver que a grande maioria dos itens que eu coloquei aqui, que eu trouxe para vocês hoje, é muito óbvio, tá certo? O grande ponto é que a grande maioria das pessoas não faz isso. Então, gastar menos do que ganha, a gente fala, mas como assim, né? Como que eu vou fazer? Porque eu ganho... Normalmente as pessoas chegam para mim e falam assim, Thiago, mas eu ganho muito pouco. Eu ganho 1.000, eu ganho 2.000, então eu não consigo poupar, ou eu não consigo... quando chega no final do mês, meu salário já acabou e eu já entrei no cheque especial, no cartão de crédito, né? E qual que é o segredo para você conseguir gastar menos do que você ganha? É o passo anterior, é você fazer o seu orçamento. E você tentar viver sempre 1 ou 2 degraus abaixo do teu nível de renda. Então, se você ganha R$1.000, você deveria ter em mente, ou 2.000 ou 3.000, que você deveria ter custos condizentes com aquela tua receita e não viver num patamar acima do esperado. Então, por exemplo, você ganha R$2.000, você deveria gastar, por exemplo, 1.500, 1.800. E o que sobra, você destinar para investimentos. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, tá certo? Então, viver um patamar abaixo. Quando você se endivida, você está criando uma preocupação para você. Você está, muitas vezes, deixando de aproveitar oportunidades. Porque você tem dívidas, você fica com medo de perder o emprego, você fica com medo de repente, aproveitar oportunidades em um outro estado, em outro local, porque você não pode se
desfazer daquele compromisso que você tem, tá? Então, o grande ponto aqui nesse número 2 é que o segredo da prosperidade financeira, pessoal, não é quanto você ganha, é quanto você gasta, tá certo? Se você ganha 1.000, você tem que tentar viver com 800 e poupar 200. Se você ganha 2.000, você tem que tentar viver com 1.700. É um exemplo. O percentual que você vai conseguir poupar vai ser variável, cada um vai definir o seu percentual, tá certo? Normalmente a gente recomenda aí entre 10, 20, 15% do salário é mais ou menos o recomendado. Quanto mais, melhor, tá bom? Pode passar. Número 3. Não compre a prazo, né? Não compre a prazo. Quando nós compramos a prazo, o que a gente está fazendo? A gente está criando uma dívida, a gente está trazendo problema para a nossa vida, tá certo? Então assim, mas eu quero comprar, por exemplo, um carro, ou uma casa, ou uma geladeira, algo que é caro, que de repente custa mais do que a minha receita mensal, e eu preciso dividir em algumas parcelas, em algumas prestações, para que eu consiga comprar aquilo. Quando a gente fala em financiamento, em empréstimo, um empréstimo, pessoal, nada mais é do que uma antecipação de consumo. Então, assim, você não tem dinheiro para comprar algo hoje, à vista, e você simplesmente pega um empréstimo com um banco, com uma instituição financeira, para comprar algo que você não teria condições de comprar hoje. Por quê? Porque você não consegue esperar juntar o dinheiro durante 1, 2, 3 meses ou anos, não sei se for preciso. Se aquele valor foi muito alto, por que não anos? Para você comprar à vista, tá? Então assim, quando você compra a prazo, você paga muito mais caro, porque as compras a prazo, elas incorrem juros, taxa de juros, né? Da mesma forma como quando você investe o seu dinheiro, você está emprestando para o banco. Ele te paga uma taxa de juros, não é assim? Uma remuneração por você deixar o seu dinheiro parado lá com ele. E aí ele pega o teu dinheiro e empresta para outra pessoa que está precisando de um empréstimo, tá? Então, imagine o seguinte, você adquiriu uma propriedade, uma casa, um terreno, um apartamento, é seu, está quitado. Vamos supor que essa propriedade custa R$400 mil, tá bom? E aí você resolveu vender. E aí apareceram 3 pretendentes, 3 pessoas interessadas nesse teu imóvel. 2 delas querem comprar financiado, por exemplo, pela Caixa Econômica. E aí, quanto tempo vocês acham que demora para vender um imóvel que custa R$400 mil? Olha, eu diria que talvez anos. Talvez você não consiga nem vender. Depende da localização, depende de uma série de variáveis, tá certo? Mas provavelmente não é uma coisa muito fácil, porque poucas pessoas têm R$400 mil para dar assim no imóvel, tá? E aí se você aquele pretendente que quer financiar, é burocrático, precisa de uma série de documentos, de comprovação de renda, de residência, enfim, certidões, né, negativas, de nascimento, casamento, enfim, algo burocrático. E de repente pode ser que aquele crédito nem seja aprovado. A pessoa tinha alguma restrição, tinha algum problema, o salário dela não era compatível com a parcela de financiamento e ela não conseguiu aprovar. E aí o terceiro pretendente, ele chega para você e fala, olha, eu tenho interesse sim, e eu gostaria de comprar à vista esse imóvel que vale R$400 mil. Mas eu pago 380 à vista, agora, na sua mão. Se a gente fechar negócio, eu te transfiro agora, 380. Vocês venderiam por 380 à vista, no dinheiro já? Sim ou não? Então, quem compra à vista paga mais barato, tá certo? Então, se você quer comprar, não interessa qual seja o bem, mesmo que seja um bem caro. Quanto tempo vocês acham que demora um financiamento habitacional? Máximo 30 anos, 35 anos, não é? Imagina, você vai ficar preso durante 30, 35 anos da tua vida, preocupado se vai conseguir pagar aquele imóvel, tá certo? Se você morasse de aluguel, e aí o retorno, essa é uma questão para outra conversa, tá certo? Mas se você morasse de aluguel e poupasse uma certa quantia durante
não sei, 10 anos, 15 anos, provavelmente você ia levar metade ou menos da metade do tempo para comprar um imóvel à vista pelo mesmo valor. E ainda conseguiria um desconto, tá certo? Então, não compre a prazo, porque você está pagando muito mais caro. A taxa de juros para você financiar qualquer bem é muito mais alta do que a taxa de juros que você tem quando você investe o seu dinheiro em um investimento conservador. Por exemplo, Tesouro Direto da vida, né? Que é baseado na taxa Selic. Você tem um rendimento, a taxa Selic caiu ontem para 5% ao ano. Então, assim, um dos financiamentos mais baratos que a gente tem é o habitacional. E hoje está na faixa de 9% ao ano. Então, a ideia é que você junte para comprar à vista, tá certo? Número 4. Troque dívidas mais caras por outras mais baratas. Como que é isso? Partindo do pressuposto que você já está endividado, você, por exemplo, está devendo no rotativo do cartão de crédito ou no cheque especial, enfim. As taxas de juros desse tipo de financiamento são elevadíssimas. Estão hoje em torno de 300% ao ano, tá certo? Então, qual que é a ideia? Você, por exemplo, renegociar a dívida. Senta lá, liga para a operadora do cartão, vai no teu banco, tenta renegociar. Se você não muda de banco, hoje em dia a gente pode transferir a dívida para outras instituições bancárias. E aquela outra instituição certamente vai te dar um desconto, porque ela tem todo o interesse em pegar a tua dívida, tá certo? É concorrente. Se você não conseguir, uma outra opção é você, por exemplo, fazer um empréstimo pessoal. Você faz um empréstimo pessoal onde você vai pagar uma taxa de juros que ainda é alta, em torno de 40% ao ano, mas é muito mais baixo do que os 300 lá do cartão de crédito. Então você está trocando uma dívida muito cara por uma dívida mais barata, tá certo? E aí você vai ter uma melhor condição de quitar aquela tua dívida, tá bom? Vamos passar. 5. Pague todas as dívidas antes de começar a investir. Então, como eu falei, quando você tem dívidas, os juros dessa dívida, desse financiamento, são mais elevados do que qualquer tipo de investimento. Então, não faz sentido nenhum você, por exemplo, ter um imóvel financiado, ter um consórcio de um veículo, enfim, qualquer tipo de parcelamento e você está investindo, por exemplo, colocando dinheiro na poupança, num fundo de renda fixa, num, sei lá, tesouro direto, em ações, não importa. Por quê? Porque muito dificilmente em tipos de investimento, categorias de investimento que são mais conservadores, que são seguros, você não vai conseguir uma taxa de juros mais elevada do que vale a pena, mais elevada do que aquela do financiamento que você está pagando, tá certo? Então, a ideia é que você primeiro pague as dívidas para depois começar a investir, tá? Pode passar. 6. Se for preciso, venda bens. Então, a dívida é lógico. Você está devendo R$1.000. Não faz sentido você vender sua casa, seu carro, seu terreno para pagar uma dívida de R$1.000. Mas se você se envolveu em uma dívida que só cresce, é uma bola de neve, começou com 1.000, depois estava 5, depois está 10, depois está 20, venda um bem, venda um carro, venda alguma coisa, por quê? Porque a dívida dilapida o patrimônio, acaba com o seu patrimônio. Então, quanto antes você se livrar dela, mais o teu patrimônio vai sobrar, tá certo? E aí você começa tudo de novo, vai investir, vai adquirir os seus bens novamente. Se você demorar muito, você vai perder tudo. 7. Se pague primeiro. O que é isso? Todo mês, quando entrar o teu salário, né, entrou no começo do mês, no final, enfim, no dia que entra o teu salário, as pessoas tendem a pagar as contas primeiro, a pagar o aluguel, a pagar água, luz, telefone, etc. A ideia é que, cair o salário, a primeira coisa que você tem que fazer é se pagar, é fazer um investimento. Logicamente, considerando que você já quitou suas dívidas, tá certo? Então, eu estou fazendo numa ordem aqui cronológica. Então, você já quitou as dívidas, então pega um percentual do teu salário, 10, 15, 20, 30%, caiu o salário, coloca ele no fundo de investimento. Um tesouro direto, em ações, enfim, naquilo que for mais conveniente para você. Se você não tem segurança de investir, procure uma pessoa para te ajudar, um profissional, alguém que conheça de investimentos, tá certo?
E quando você faz isso aqui, pessoal, se paga primeiro, você começa a investir, a cada novo mês que você investe, você está mais próspero, mais rico, você está com a situação financeira melhor. E você provavelmente nunca vai ter problema com dinheiro, porque todo mês você está um pouquinho mais próspero, tá bom? Então, se pague primeiro. Essa é a dica para que você, se você esperar e for pagar todas as contas para ver o que sobra para investir, provavelmente não vai sobrar nada. Porque você vai querer passear, sair, lanchar, viajar, etc. E o dinheiro de comprar uma bolsa, uma roupa, um item, um eletrônico, e não vai sobrar dinheiro. Então, primeiro você investe, tá bom? 8. Crie uma reserva de emergência. O que é isso? Reserva de emergência é aquele dinheiro, como o próprio nome diz, que você só pode mexer nele para emergência. O ideal é que essa reserva de emergência tenha entre 6 a 12 vezes o valor do teu gasto mensal, das suas despesas mensais. Então, por exemplo, se você tem um gasto mensal de... Eu vou usar R$1.000 só para ficar fácil de fazer a conta, tá certo? Você gasta R$1.000, você tem R$1.000 de gasto, aluguel, telefone, etc e tal. Então, você deveria ter nessa tua reserva de emergência entre 6 a 12 mil reais. Por quê? Porque suponhamos que você fique desempregado, tá? Esse dinheiro vai servir, nesse caso, para que você se sustente até que consiga se recolocar profissionalmente no mercado de novo, tá? Ou, por exemplo, aconteceu um acidente, alguém da tua família precisa fazer uma cirurgia, enfim, algo que fugiu do controle e que você precisa ter aquele gasto que é excepcional. Aí você vai usar isso aqui. É como se fosse um seguro. Você não faz seguro de carro? Não é para que é o seguro de carro? É para uma emergência, não é? Isso aqui, inclusive, poderia até substituir um seguro de carro. Você tem essa grana lá, se você tiver este valor com essa finalidade, tá? Então assim, ó. Se você, imaginemos que isso aqui não funciona como seguro de carro, e você bateu o carro, posso usar esse dinheiro para consertar o carro? Sim ou não? Muito bem, não, né? Por que não? Porque o carro é um bem supérfluo. Você pode ir trabalhar ou passear de ônibus, de Uber, a pé, de bicicleta, da maneira que você quiser. Você só poderia utilizar esse dinheiro aqui para consertar o seu carro se você depende do carro para viver. Então, por exemplo, você é taxista, você trabalha de Uber, aquele carro é o único bem da tua empresa para fazer as vendas. Aí ok, aí é emergência, porque senão não vai entrar nada, tá certo? Mas se não, o carro é só para lazer, não usa esse dinheiro para consertar o carro. Aí como que eu faço? Você tira dinheiro de outras fontes. Vende alguma coisa, junta uma grana, dá um jeito para consertar o carro, mas não mexa aqui. Aqui é emergência, tá? 9. Faça o dinheiro trabalhar por você. Como que é isso? Quando você é assalariado, você trabalha CLT, tem uma carteira assinada, você recebe um salário, tá? E você está vendendo a sua força de trabalho. Você trabalha lá 44 horas semanais e você recebe em função dessas horas que você trabalhou no mês, tá? Quando você faz o dinheiro trabalhar por você, você recebe um dinheiro, uma remuneração sem você fazer nada. Como isso? Quando você investe em ativos que te geram renda passiva. Então, por exemplo, você pega esse dinheiro que sobra aqui no final do mês e você compra ações, ou você coloca num fundo de investimento em renda fixa, ou você compra fundos imobiliários, ou você abre um negócio próprio e recebe um prolabore, ou você, enfim, você vai procurar alternativas para fazer com que aquele dinheiro que você investiu te traga mais dinheiro, tá? E aí aumente assim a tua renda mensal, tá bom? Pode passar, cara. Número 10. Crie múltiplas fontes de renda. Eu não sei se vocês já ouviram as pessoas falando, é um ditado popular que fala assim, ó, quem tem um, não tem nenhum. Já ouviram isso? É bem popular isso, quem tem um, não tem nenhum. O que significa isso? Se você só tem uma única fonte de renda, por exemplo, o teu emprego, e você ficar desempregado, você vai ficar com o quê?
de receita? Zero, né? Então, quando você tem uma única fonte de renda, você fica escravo daquela tua atuação profissional. Tá certo? Você vai fazer tudo e você vai perder muitas oportunidades porque você não pode perder aquele emprego, porque você não teria outra forma de ter recursos no teu bolso. Então, por exemplo, ó, eu sou professor no Senac, aqui em Limeira, falei para vocês, né? Mas essa não é a minha única fonte de renda. Eu faço consultorias financeiras, eu dou aulas de inglês, eu tenho receita de dividendos, de ações, de investimentos em renda fixa, eu faço alguns banners também para eventos, assim, construo, parte de marketing digital, e eu estou agora escrevendo um livro, que no futuro, esse livro é para que no futuro eu tenha outra fonte de renda, tá certo? Então, assim, quando você tem, e hoje o Senac ele representa menos de 50% da minha receita mensal. Então, por exemplo, se acontecer algum problema, o Senac não me quiser mais, não estiver satisfeito com o meu trabalho lá e me mandar embora, as outras fontes de renda que eu tenho vão ser suficientes para quitar todos os meus gastos do mês e ainda vai sobrar, tá certo? Então, assim, essa é a ideia de você ter múltiplas fontes de renda e você conseguir aproveitar melhor oportunidades que surgem no mercado, tá bom? E por último eu trouxe esse aqui que é um bônus, tá certo? Que é o seguinte, a gente ouve muito falar de prosperidade financeira, de ficar rico, de crescer patrimônio, independência financeira e tal. E eu ouço muito por aí alguns profissionais falando assim, olha, poupe o máximo possível, invista de forma inteligente, que você vai ficar rico durante um determinado prazo, sei, 10, 20, 30 anos, né? E eu gostaria de dizer para vocês que talvez seja até possível, mas você vai ter que ser um grande especialista em investimentos para conseguir isso, tá? Se você fugir um pouco do caminho, dificilmente você vai chegar lá. Então, qual que é a melhor maneira para você ficar rico? É não vender as suas horas de trabalho. Se você trabalha CLT e pensa em ficar rico, eu diria que é possível. É possível, a gente tem alguns exemplos por aí, mas é muito difícil. Porque você vai ter que se controlar e viver uma vida muito regrada, investindo mensalmente durante 30 anos. Quem consegue? Pouquíssimos, né? Então, qual que é a solução, então? É você trabalhar por comissão ou trabalhar por produtividade. Como? Empreendendo, abrindo um negócio próprio, e aí aquele negócio próprio ele é escalável, né? O teu retorno normalmente é proporcional ao teu esforço. Lógico que existem várias outras variáveis, mas imagina que você trabalha CLT com uma empresa, você trabalha 44 horas semanais. Se você se matar de trabalhar lá, trabalhar mais, fizer hora extra, ou de repente se preparar em casa, estudar para fazer um melhor trabalho lá, dificilmente o teu salário vai aumentar muito. Mas se você tem um negócio próprio e você realmente se esforça muito, a chance de você ganhar mais proveniente daquilo é muito maior. Então, se você quer ficar rico, não venda a tua hora. Trabalhe por comissão ou por produtividade. Tá bom? Pessoal, é isso. Eu gostaria de agradecer. Aqui eu coloquei alguns contatos aqui das minhas redes sociais, tá certo? Se vocês quiserem, tem material adicional sobre finanças, sobre investimentos lá. Podem me adicionar nas redes, podem mandar e-mail fazendo perguntas. E eu gostaria de abrir agora para dúvidas, perguntas que eu possa ajudar vocês. Tá bom? Mais uma vez, obrigado. Perguntas? Alguém? É isso? Então tá. Pode falar. Eu vou só repetir para ter certeza que todos escutaram, né? Ele falou assim, que a taxa de juros da economia, que é a Selic, ela caiu ontem, estava em 5,5%, caiu para 5% ao ano, tá?
essa taxa Selic, ela é uma taxa que ela é referência para todos os investimentos de renda fixa no país. Então, quem investe em poupança, quem investe em fundos CDB, fundo de renda fixa, fundos DI, fundos referenciados CDI, eu sei que são muitas siglas, mas são nomenclaturas que definem o tipo de investimento. Fundo que é ligado, por exemplo, a investimento imobiliário, LCI, ou do agronegócio, LCA. Existe uma infinidade, tá? Aí falou assim, se essa taxa cai, todos esses investimentos que são atrelados a essa taxa de juros da economia passa a ser menos interessante. Consequentemente, investimentos em renda variável passa a ser mais interessante. É isso? Perfeito, exatamente. Então assim, hoje a inflação no nosso país, acumulado, tem uma tendência de fechar o ano em torno de entre 3% e 3,5% ao ano. Tá? Se a gente considerar que a taxa básica de juros da economia está 5%, a gente teria uma rentabilidade, é a diferença, né? Se a gente fizer 5 menos 3 ou 3,5, a gente teria aí uma rentabilidade real, um retorno real do investimento de 1,5% a 2% ao ano, que é muito baixo. Se a gente lembrar de, sei lá, de 10, 15, 20 anos atrás, que a gente tinha taxa de juros acima de 15%, acima de 20% ao ano. Para quem tinha dinheiro guardado, sobrando, era muito interessante, era muito mais fácil. Você colocava o seu dinheirinho na poupança, não é? E você ficava tranquilo ali, porque ele excedia a inflação e ainda te gerava um ganho real. Hoje em dia isso está cada vez mais difícil. Aí o que ele falou, então investir em renda variável é legal? É legal. O que é renda variável? São investimentos de risco. Então, por exemplo, investir em ações na Bolsa de Valores, investir em fundos imobiliários, enfim, em opções, em derivativos, em moedas, dólar, euro, etc. Então, negócio próprio. Quando você investe em algo que tem mais risco, a chance de você ganhar mais é mais elevada. Porém, você também pode perder. Quando você coloca o seu dinheiro na poupança, por exemplo, e aí eu não recomendo você colocar dinheiro na poupança, porque assim, a poupança, apesar dela ser isenta de imposto de renda, ela é atrelada à taxa Selic, a rentabilidade dela. Então, ela hoje equivale a 70% do valor da Selic, que está em 5%. Ou seja, hoje ela está valendo aí cerca de 3%. A rentabilidade da poupança hoje está mais ou menos 3% ao ano. Tá certo? 3, alguma coisa, 3,2, alguma coisa assim. Sendo que a nossa inflação é quanto? Entre 3 e 3,5. Então, quando você coloca dinheiro na poupança, você não está conseguindo nenhum rendimento igual à inflação. Você está perdendo dinheiro, né? Mas existem outros investimentos conservadores que você não tem praticamente risco nenhum, e você pode colocar o seu dinheiro que vai render um pouquinho. Mas como o colega falou, sem dúvida, investimento hoje em renda fixa não está... Hoje é assim, o objetivo do investimento em renda fixa, seja ele qual for, é segurança. É você manter o seu patrimônio. Não fazer ele cair, é fazer ele se manter, porque você vai ter um ganho muito baixo. E considerando, inclusive, se você coloca o seu dinheiro no CDB, no fundo DI, enfim, qualquer tipo de investimento de renda fixa que não seja poupança, você ainda vai pagar o imposto de renda. Então, o retorno é quase nada, certo? Respondido? Mais alguém?